Amém, queridos? Esse tema, ele é muito... Quando a gente começa a ter essa perspectiva de que a gente nasceu para fazer Deus sorrir, para fazer Deus feliz, a gente começa a ter assim uma cura, profunda, porque a gente, na maioria das vezes, a gente fica ali como que vivendo numa neurose, num desgaste físico, emocional, de fazer tentativas de que Deus se alegre, mas na verdade, irmãos, a grande questão da nossa vida é que Deus me quis, Deus quis você. A bênção sacerdotal, lá em Números 6, 25, que a gente sempre proclama aqui no final dos cultos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. A versão que eu queria era uma versão que Ele fique feliz com você, que Ele se alegre em você, que Ele tenha alegria em ti. Em outras versões, uma linguagem mais facilitada, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer, que o rosto dele olhe para você, que ele olhe para você com aquele olhar de dizer: eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu tenho gozo em ti, eu me alegro contigo. Assim como ele falou para Jesus lá no batismo, ele disse: esse aqui é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Então a bênção sacerdotal, ela tem essa proposta também, de que a minha vida e a tua vida dá prazer para Deus, dá alegria, faz Deus sorrir, que é o tema da nossa palavra de hoje. E isso que Deus quer que eu e você, será que a gente parou algum dia para dizer: Deus, eu quero fazer o teu coração se alegrar. Pai, eu quero fazer o teu coração ficar feliz comigo, amém? Diga para o seu irmão: você nasceu para isso, querido, para fazer Deus ficar feliz com você, amém? Você nasceu para o prazer de Deus. E quando a gente começa a entender esse propósito da nossa vida de agradar a Deus, quando nós entendemos que a nossa jornada aqui na terra é para agradar a Deus, a gente tem uma nova perspectiva de vida. A nossa vida, ela é tomada de uma nova realidade, de uma realidade de leveza, de uma realidade de menos estresse, Eu não tenho que agradar todo mundo, porque é difícil. Pelo contrário, eu tenho que agradar a Deus. Se eu agradar a Deus, eu vou tratar as pessoas da melhor forma possível. Eu vou fazer. Quem quer agradar a Deus não faz mal para ninguém. Mas embora Jesus sendo 100%, aquele que fez Deus feliz, aquele que fez Deus parar no trono dele e dizer: esse aqui é o meu filho amado. Eu falei aqui, no culto que a gente introduziu esse tema, que naquele dia foi quando Deus olhou para a terra e viu Jesus sendo batizado, porque João Batista disse para ele: eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, eu é que preciso ser batizado e tu vem pedir para mim te batizar, eu não sou digno. E aí Jesus diz: convém que se cumpra toda a justiça, tudo aquilo que tem que ser feito, que seja feita a vontade de Deus. E aí essa música lá do é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Eu estava vendo como que nasceu essa canção, nasceu ali, de um estudo sobre a vida de João Batista. E aí quando João Batista, esse irmão aí que fez essa canção, não sei o nome dele, mas ele estava estudando sobre João Batista, E aí ele foi tomar banho, e na hora vem, quando
as pessoas perguntam quem é Jesus, né? É Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele diz que veio essa canção bem forte dentro dele. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. É para Ele, é por Ele. E aqui, nesse contexto, quando Jesus diz, eu quero fazer toda a vontade de Deus, eu quero cumprir todo o desejo de Deus, tudo aquilo que Deus quer eu vou fazer. Aí Jesus está ali como um filho realizando a vontade do Pai. Quando um filho faz a vontade do Pai, o Pai fica feliz, é ou não é? E aí, quando um filho faz um gol, o pai para, esse aqui, ó, esse que fez gol, aí é meu filho, esse aí é a minha filha que fez essa jogada brilhante, que fez esse ponto. E Deus, querido, olha para mim, olha para você do céu e diz, esse aí é meu filho, quando você faz aquilo que agrada a Ele, aquilo que é certo, aquilo que é da justiça, amém? É Ele. E aí, a gente vai ver aqui, analisar um pouquinho a vida de um homem, que mesmo em meio a uma geração pervertida, a uma geração ímpia, uma geração que amava a iniquidade e que odiava a justiça, ele agradou a Deus. E esse ser humano se chama Noé. Noé, tem uma música do Diante do Trono infantil, né? Diante do trono para criança. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Então um exemplo de como agradar a Deus é Noé. Noé, ele dava alegria para Deus. Eu quero declarar que você é o Noé dessa geração, que você é aquela pessoa que vai fazer aquilo que agrada a Deus, amém? Mesmo que todo mundo tenha escolhido um caminho de desagradar a Deus, você vai dizer, não, eu vou fazer Deus sorrir nesse dia. Esse é o meu alvo desse dia. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Em outra versão, irmãos, mais simplificada, Noé fazia Deus feliz. Noé fazia Deus sorrir. Embora toda aquela geração estava desagradando a Deus, estava fazendo Deus triste. Deus ficou tão triste na geração de Noé, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas Noé fazia Deus sorrir. Amém, queridos? E aí, queridos, Deus, às vezes a gente pensa assim, né? Poxa, a nossa geração é ruim de fazer a vontade de Deus. Agora tu imagina a geração de Noé. Será que era fácil? A geração de Noé é uma geração que estava numa decadência moral tal que Deus disse, eu vou ter que destruir essa galera aqui, meu irmão. Esse pessoal aqui, eles quiseram ter relação sexual com os anjos. Os anjos que foram visitar. Eu estou falando de Sodoma e Gomorra, né? Mas a galera de Sodoma e Gomorra era assim uma réplica menos grave de decadência sexual, moral. Noé, no meio daquela geração, se Sodoma e Gomorra foi objeto do juízo de Deus, agora tu imagina toda aquela geração, aquele planeta inteiro foi levado a juízo, porque Deus ficou numa situação insustentável. Eu tenho que fazer um reset aqui, eu tenho que fazer um novo Gênesis aqui, eu tenho que criar de novo. Mas ali naquela situação, queridos, Deus olhou para Noé e Noé tinha um coração. Deus encontrou um coração de alguém que fazia ele feliz. Eu quero declarar que Deus vai olhar para essa geração e vai ver o teu coração, o meu coração, tendo essa intenção. Senhor, eu quero fazer tu sorrir nesse dia, nessa manhã, nessa tarde. Eu quero fazer o Senhor sorrir. Esse é o meu objetivo de vida. Fazer Deus ficar feliz. Então Deus faz aquele recomeço.
O juízo dele vem sobre todos. Mas aquele que fazia ele sorrir, aquele que agradava a ele, foi poupado e foi utilizado de maneira honrosa, privilegiada de ser o grande patriarca de uma nova geração de seres humanos, amém? E eu quero declarar que Deus vai usar você como uma arca. Sua casa, sua família vai ser um lugar onde Deus vai dar novas oportunidades, vai dar uma nova experiência para as pessoas encontrarem, entender. Eu vi esses dias o testemunho daquela Karina Bach, né? Eu sempre via muito ela em evidência num podcast, mas nunca parei para ver ela. Assim, poxa, a gente tem até um certo preconceito, né? Eu digo, cara, essa daí é artista, famosa, e falando de Deus assim, do nada, de uma hora para outra, aí aquilo me gerava uma certa reticência, né? Eu nunca parei. Até que eu vi lá, de tanto aparecer no YouTube, eu disse, rapaz, vou olhar a história dessa mulher. E aí ela, uma pessoa que tinha um sucesso, tinha sucesso de fama, tinha um sucesso de riqueza, de mulher empoderada, de mulher já que nunca dependeu de ninguém, começou a trabalhar aos 9 anos, utilizando da sua vida de atriz, modelo, sempre teve uma fama e muito dinheiro. E até que ela disse que veio a Covid. E na Covid, o pai dela, que era a coisa mais importante para ela, a família dela, o pai dela foi entubado na Covid. E aí ela olhou para ela e ela viu que ela era uma mulher, sempre que ela resolvia tudo, né? Uma mulher empoderada que nunca dependeu. Ela olhou para ela e ela disse que ali foi a primeira vez que ela se sentiu uma pessoa frágil. E aí ela disse que ela caiu naquela situação, de joelho diante da presença de Deus, e disse, Deus, salva o meu pai, porque eu não tenho o que fazer, não tenho. Covid, ficou todo mundo isolado, ninguém podia nem se movimentar, e ela disse que ela pegou a Bíblia e Jesus entrou lá naquela situação, e ela teve uma experiência poderosa e profunda com Deus, lá no secreto dela. E de lá, ela era uma mulher que fazia muita exposição, né, da beleza dela, né? Ela é uma mulher muito bonita. E o Espírito Santo tratou com ela que ela pegou e cortou tudo. Todas as ofertas de trabalho para ela. Ela é uma mulher que tinha muitos produtos que usavam da sensualidade dela, da beleza dela. Aí ela disse que o Espírito Santo trabalhou tão forte que ela rompeu com aquele ciclo. E todo mundo ficou com pena dela. As colegas dela do meio, né, ficaram com pena dela. Mas ela disse que ela estava fazendo aquilo com tanto amor que parecia que ela não estava perdendo nada. Embora aparentemente parecia que ela estava perdendo tudo. Ficou assim numa situação financeira, deixou de ganhar dinheiro. Quando deixa de ganhar dinheiro, já começa a ter uma certa preocupação. Mas ao mesmo tempo, queridos, ela diz assim, que a capacitação em 3 meses, a vida dela assim revolucionou, porque ela foi dar um testemunho no podcast. 2 pessoas que eram trabalhadoras domésticas, cuidavam da casa dela, começaram a falar de Deus para ela, começaram a falar de certas direções espirituais. Essas 2 pessoas eram assim, tão simples. Às vezes a gente pensa que a gente é tão simples comparado com o status social dela. As pessoas eram empregadas domésticas, mas acabou que essas 2 pessoas lá que trabalhavam com ela eram cristãs e foram tipo discipuladora, mentora dela. Ela nunca tinha tido experiência de nada, e daqui a pouco ela estava dando o testemunho dela e foi congregar, foi procurar uma igreja para ela congregar, e aí começou uma vida com Deus. E aí tudo que Deus pedia, aí ela falou uma frase muito forte, cara, que a capacitação de Deus é importante, e ela vem à medida da nossa disponibilidade. E é isso mesmo. Deus vai nos capacitar,
à medida que a gente está disponível a entregar tudo que Ele pedir. E não é numa entrega tipo, ela diz, poxa, todo mundo pensava que eu estava mal, mas era a melhor coisa da minha vida. Hoje, aí ela com roupas mais decentes, né? E trabalhos, daqui a pouco, ela foi dar o testemunho nesse positivamente, deu uma grande repercussão no meio cristão, e ela ficou ali, né? E até que na semana seguinte, a moça que fazia o Positivamente, que é o podcast que projetou ela no mundo cristão, liga para ela e diz assim, olha, eu vou ter que sair do podcast e a gente está sem a pessoa que vai continuar esse trabalho aqui, e a gente quer que você assuma aqui esse trabalho do podcast Positivamente. E ela, mas eu não sei nem ler a Bíblia, eu não conheço nada de Deus, eu não sei nada. Eu estou 3 meses de convertido, eu estou lendo a Bíblia, mas se eu precisar fazer alguém me questionar alguma coisa, eu não sei nada de Bíblia, eu não sei nada de Deus. Aí ela ficou ela tinha perdido muitos contratos publicitários. Aí ela vai e conversa com as 2 secretárias dela lá, trabalho na casa dela. Aí as secretárias dela disseram assim, olha, isso é a melhor coisa do mundo, a senhora não quer mergulhar mais em Deus, a senhora não quer conhecer mais de Deus, então vai ser a oportunidade de a senhora sentar e entrevistar os maiores pastores, as pessoas que têm mais história, mais experiência, mais caminhada cristã, e você vai representar tudo aquilo que as pessoas querem ouvir, querem entender. Você vai ser as pessoas que estão lá precisando ser edificadas, e aquilo deu uma confirmação para ela assumir esse trabalho, e de lá, como ela tinha uma certa representatividade, esse podcast bombou de publicidade, e os irmãos empresários começaram a investir no podcast, e ela dizendo que teve irmãos que investiram no podcast e tiveram faturamento quadruplicou, assim, quintuplicou. Foi assim um resultado comercial assim fora da curva, e disseram, nós vamos aumentar o nosso cachê aí para esse trabalho. E aí, por que eu quero dizer isso, irmãos? Parece às vezes que agradar a Deus é morrer, ser penalizado, mas não é, queridos. Noé agradou a Deus, ele foi contemplado por Deus, ele virou praticamente, hoje eu digo, né, o maior latifundiário, virou dono da terra todinha. Ele dividiu a terra entre os filhos dele. Imagina, toda a riqueza do planeta global foi entregue na mão de um homem que fez Deus sorrir. Mas não estou falando no quesito de a gente olhar para para a gente fazer um negócio com Deus. Eu estou dizendo assim, queridos, que vale a pena fazer Deus sorrir. Às vezes para ela, aí o cara perguntou, qual foi a tua maior renúncia? Aí ela disse, minha maior renúncia foi, eu era uma pessoa muito exposta, e eu gostava de mostrar a minha vida, e de repente Deus diz, agora não, tu não vai mostrar a tua vida, tu vai mostrar a minha glória. E em vez de eu estar mostrando meu lifestyle, né, uma mulher bonita, né, as mulheres gostam de mostrar a sua beleza, né? E aí ela disse, isso aí foi. Mas depois eu fui entendendo que a maior glória de uma pessoa é a humildade, é ser humilde. E aí, queridos, quando a gente começa, eu vou falar aqui de 5 atitudes que fazem Deus sorrir. E está caracterizado na vida ali de Noé. Noé amou a Deus, irmãos. Mateus 22, 37, 38, o mandamento do reino é esse, amar a Deus. É o grande mandamento do reino. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus 22, 37, 38. Jesus respondeu, ame o Senhor de todo o teu coração. Queridos, quando nós amamos a Deus, nós estamos fazendo Deus sorrir. Não que Deus esteja carente, né? Seja um Deus, ele precisa de ele é uma pessoa vaidosa, né, que ele quer ser idolatrado. Não é isso. É porque quanto mais perto de Deus, irmãos,
mais a gente vai estar feliz, mais a gente vai estar saciado, mais a gente parece algo. O que eu tenho que fazer aqui na terra? Resumindo a minha vida, fazer Deus sorrir. Como que eu faço Deus sorrir? É eu me relacionar. É isso que Deus quer. Amar a Deus, eu já falei aqui, é pensar em Deus. Quando você ama alguém, você quer um relacionamento, você deseja aquela pessoa, amém? Você pensa naquela pessoa. Eu falei do relacionamento, quando a gente começa a namorar, que a gente se apaixona, a gente pensa naquela pessoa, a gente quer estar perto daquela pessoa, a gente passa horas com aquela pessoa, madrugadas, fica ali no telefone, fica ali numa chamada de vídeo, e não tem nem o que falar, ela só quer estar ali, é só prazeroso, é um prazer estar naquele relacionamento onde existe uma paixão ardente, é ou não é, irmãos? É isso que Deus quer, um relacionamento de amor. Ele nos criou para sermos seus amigos. Noé, ele foi chamado amigo de Deus na sua geração, mesmo que o mundo até hoje continua inimigo de Deus, não é isso? Mas Noé disse: eu quero ser amigo de Deus. Segundo lugar, primeira atitude que faz Deus sorrir, amar a Ele. Segunda atitude é confiar em Deus completamente. Coloca aí Hebreus 11:6. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. O que o autor aos Hebreus aí está dizendo: quer fazer Deus sorrir, quer fazer Deus ficar alegre? Creia nele, confia nele, acredita nele. Se a fé faz Deus ficar feliz, a incredulidade faz Deus ficar triste. Pô, ele não está confiando em mim, ele não acredita em mim. A pior coisa é você chegar com alguém e dizer: eu não acredito em ti. Aquilo acabou, cara. Acabou ou não acabou? Eu não confio em ti. Acabou aquele relacionamento, já era. Mas por outro lado, você quer fazer alguém ficar feliz, aquele que quer agradar a Deus, aquele que quer fazer Deus sorrir, ele tem que dizer assim: Deus, eu acredito em ti, eu confio em ti. Eu posso não estar entendendo nada aqui, mas eu confio que o Senhor vai me abençoar, e eu quero declarar que você vai confiar em Deus. Você é uma pessoa de fé em Deus, porque você tem fé, e a tua fé faz Deus ter prazer em você, faz Deus se alegrar em ti, faz Deus sorrir em você. Deus está sorrindo, eu gosto assim. Ele acredita em mim. Ele não fica detido pelas circunstâncias, pelas sensações, pelos sentimentos. Ele confia em mim, ele olha para mim, ele diz: eu sei que o negócio aqui está feio, mas eu sei que o meu Deus, Ele está comigo, Ele vai me livrar. E se Ele não me livrar, eu vou ficar fiel a Ele. Eu creio que Ele tem o melhor para mim. É o que a gente tratou aqui. Paulo disse, né? Eu estou meio assim encurralado, eu não sei. De ambos os lados, ele disse. Aí ele vai e ele diz: olha, morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por outro lado, viver na carne, na vida temporária aqui, é bom porque eu vou ensinar vocês a agradarem a Deus. Mas o viver para mim é Cristo. Eu confio em Deus, eu confio. Eu não estou nem aí. Se eu for morrer, eu já vou para Deus. É incomparavelmente melhor, porque esse corpo físico aqui, essa casa, essa moradia temporária, ela vai cessar e eu vou receber um corpo glorioso como ele é. O meu espírito vai ser pleno. Agora coloca o versículo Hebreus 11:7 agora. Volta lá para Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, quando você confia em Deus, você agrada a Deus. E aí, pela fé, está meio cortado ali, né? Pela fé, quem? Noé. Quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus e, sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e pela fé se tornou herdeiro da justiça. Você viu aí, queridos? A fé. Agora em seguida,
Noé era um homem que confiava em Deus plenamente. Queridos, a fé é confiar em Deus plenamente. Noé, Deus disse para ele: faz uma arca, porque vai vir chuva. E nunca tinha chovido na época. Nunca tinha chovido. Agora, fazer uma arca lá no rio é uma coisa. Noé fez uma arca lá no local que Deus indicou. Fez tudo conforme Deus o ordenou. Ele confiou plenamente em Deus. E aí, a fé, queridos, move montanha. A fé move montanha. A fé, ela é confiar plenamente naquilo que Deus diz. Diga: a fé é confiar naquilo que Deus diz. A fé é desprezar os sentimentos e as circunstâncias e se agarrar à voz de Deus. Amém? Ele disse: se tu tiver fé. Aí eu mostrei naquele dia, a Silvana até distribuiu aqui as sementes de mostarda. É bem pequenininha, a menor das sementes de hortaliça. Ou seja, não é o tamanho da nossa fé, é a qualidade. Se tiverdes fé em Deus, não é fé em você, não é fé nas circunstâncias, não é... porque minha fé, se basear nas circunstâncias, ela vai ser uma fé frágil. Porque quando a circunstância muda, eu vou ficar quebrado com as circunstâncias. Mas quando tem de fé em Deus, porque se tu tiver fé em Deus, do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer: esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim será feito, conforme você falou. Então, eu quero declarar que você vai confiar em Deus. E quando você confia em Deus, irmãos, a tua fé é um ato de adoração. Noé confiou em Deus quando parecia ilógico. Construiu uma arca na terra seca. Mas aquilo era um ato de fé e de adoração que agradava a Deus, que fazia Deus sorrir. Muitas vezes a minha fé e a tua fé vai levar a gente a fazer coisas ilógicas e sermos taxados de doido, de maluco. Mas é melhor ser doido e maluco pelas coisas de Deus, para agradar a Deus, do que ir no papo desse mundo que quer só desagradar a Deus. E aí a gente vê esse exemplo de obediência de Noé ao construir, mesmo sem nunca ter tido uma chuva. Já pensou, irmãos? É muita obediência. Agora, eu quero que você imagine um pai que aprecia a confiança dos seus filhos na sua instrução. Quando um pai vê que um filho confia na instrução, quando o pai olha para o filho está seguindo a orientação dele. Meu irmão, isso não tem coisa mais prazerosa, mais, o cara fica como uma pessoa nas nuvens ali de alegria. Amém? Confiar plenamente em Deus. Terceiro lugar, obedecer a Deus incondicionalmente. Gênesis 6:22, coloca aí, terceira coisa que faz Deus sorrir. Gênesis 6:22, primeiro, amar a Deus. Segundo, confiar completamente em Deus. Terceiro, obedecer a Deus incondicionalmente. Gênesis 6:22, o que Noé fez? Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. Noé não fez nem mais nem menos, ele fez tudo o que Deus tinha ordenado. Às vezes a gente peca por omissão, por não fazer a vontade de Deus naquela hora, né? Deus fala e a gente fica ali protelando, e aí tal, não, Deus fala, a gente obedece em tudo. Ou às vezes a gente quer fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer e ainda coloca Deus na história. Mas a Bíblia diz que Noé fez tudo quanto Deus lhe ordenara. Vivia em sintonia com Deus, fazendo aquilo que Deus queria. E eu quero declarar que você vai ter uma obediência completa a Deus. E imediata. Quando Deus falar, você vai obedecer.
De que maneira, pastor? Completa. Imediata e completa. Isso que quer dizer tudo. Como que eu obedeço a Deus em tudo, pastor? Imediatamente. Deus falou, eu vou fazer. E perseverar na vontade de Deus. Eu vou completar minha carreira. Eu vou fazer. Não adianta eu fazer só em parte. Só quando eu quero. Só quando eu sinto desejo. Às vezes, muitas vezes, irmãos, a gente vai fazer a vontade de Deus simplesmente por obediência. Sem nenhum sentimento. Então, obediência parcial é desobediência. O que é isso, pastor? Obedecer só uma parte daquilo que Deus mandou é desobediência. Quantos estão me entendendo, irmãos? Obedecer só uma parte daquilo que Deus me mandou é desobediência. Devemos obedecer sem hesitação, sem ficar... Não, agora deixa eu ver, não vou pensar, sem hesitar, é imediatamente. E também, irmãos, obedecer sem questionar. Muitas vezes sem entender. Noé não entendeu nada, irmão. Logicamente, uma arca, Senhor. Nunca choveu. Não vai vir uma chuva, vai vir um dilúvio. Mas nunca caiu nenhum chuvisco. Nenhuma neblinazinha. Vai chover, Noé. Ele não questionou, ele obedeceu. Noé seguiu as instruções de Deus para a construção da arca, sem reclamar ou se atrasar. Também, queridos, sem aqueles filhos que fazem reclamando. Poxa, está pesado, está doído, está não sei o quê. Não. Isso é chato, né? Poxa, eu tenho que fazer isso. Não é aquele filho que faz reclamando. Ai, lá vai eu. Não. Sem reclamar. Obedecer com alegria. Servir ao Senhor obedecer ao Senhor com alegria. E sem atrasar. É aquela hora é de Deus. Aquilo que Deus me mandou fazer, eu vou fazer. Quarto lugar, o que faz Deus sorrir? Louvar e agradecer a Deus continuamente. Salmo 69:30 fala dessa vida de louvor e adoração. Louvor é poderoso. Então cantarei o quê? Louvores a Deus e proclamarei a sua grandeza com cânticos de gratidão. O salmista, irmãos, nos dá essa vida de louvor e adoração, de louvor e gratidão ao Senhor, de a gente viver sem aquele sentimento. Toda hora parece que Deus está devendo, né? Parece que Deus, tem uma música aí que Deus não deve nada para ninguém, irmão. A gente já está no lucro, e muito no lucro de tudo que Deus tem nos dado, amém? Eu tenho que só agradecer, até na hora da luta, sacrifício de louvor. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso expressar gratidão, adoração, porque isso faz Deus sorrir e faz o teu coração ser cheio da própria alegria de Deus. Quando você começa a reclamar, irmão, começa a ser tomado de tristeza, de coisas ruins, mas quando você começa a adorar, você é tomado da alegria de Deus. Após o dilúvio, sabe o que Noé fez? Um altar de adoração a Deus. Noé ofereceu um sacrifício de adoração para Deus. E aí, quinto lugar, o que faz Deus sorrir? Você usar as tuas habilidades para a glória de Deus. Quando você usa aquilo que Deus te deu, teus dons, teus talentos, tuas habilidades, para a glória de Deus, você faz Deus ficar feliz. Salmo 37, versículo 23, coloca aí, Salmo 37, versículo 23. O Senhor firma o passo de quem? Do homem que faz Deus sorrir. Deus firma o passo daquele que
dá prazer para Ele. O Senhor firma os passos do homem que o agrada e tem prazer na vida de quem é justo. Querido, Deus vai firmar você, teu ministério. Deus vai firmar a tua chamada. Deus vai firmar o teu dom. Deus vai firmar o teu talento, em nome de Jesus. Deus vai firmar a tua casa. Deus vai firmar os teus negócios. Deus vai firmar aquele que o agrada. Deus vai firmar os passos de um homem bom. Numa versão na revista e atualizada, os passos de um homem bom, de um homem que agrada a Deus, são firmados pelo Senhor. Os passos de um homem que faz a vontade de Deus. Não tem como eu ser um homem bom, irmão. Não tem como você ser uma pessoa boa se você não agradar e fizer Deus sorrir. Esse é o conceito desse versículo. Os passos daquele que faz Deus sorrir, daquele que tem prazer em agradar a Deus, são firmados. Ou seja, o teu dom, o teu talento, você vai ser consolidado no teu ministério. Você vai ser uma pessoa que é uma referência nos teus talentos e nos teus dons. Adoração. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. É para fazer Deus sorrir. Amém? É para fazer Deus feliz. E a gente entra agora na parte final. Deus se alegra quando nós usamos a nossa habilidade. Quando você usa os teus dons, as tuas habilidades para honrar a Deus. Não precisa, irmão. Como que eu uso meus dons, minhas habilidades? Não precisa ser só em coisas, entre aspas, na igreja. Mas o tempo todo, quando você faz aquilo que você trabalha, que você ali, na tua atividade econômica ou na tua atividade doméstica, até às vezes a gente cuida dos nossos familiares. Tudo isso, quando você faz, querendo agradar a Deus. Eu não estou fazendo isso aqui para Esther. Eu não estou fazendo isso aqui para Clícia. Eu não estou fazendo isso aqui para o Davi. Eu estou fazendo isso aqui para Deus. Deus é adorado. Deus sorri. Eu não estou trabalhando aqui para o meu chefe, ali no meu ambiente de trabalho. Eu estou fazendo isso aqui para Deus. Que, claro, vai beneficiar um ser humano aqui na terra. Aí Deus fica feliz. Tinha um filme aí, um exemplo de um filme aqui que eu não assisti, mas ele dá essa ilustração, do Eric Liddell, do filme Carruagem de Fogo. Ele sentia que agradava a Deus ao correr, pois usava o dom que Deus lhe deu. Era um corredor que, quando ele estava correndo, ele sentia no coração dele que ele estava agradando a Deus. Por quê? Porque Deus deu o dom para ele correr. Eu não sei qual é o teu dom, não sei qual é a tua atividade ali, mas foi Deus que te deu. Isso aqui, mais uma vez, né? Quando os filhos utilizam seus talentos, os pais ficam felizes, né? A aplicação prática. Como fazer Deus sorrir na minha vida? Diga assim: como fazer Deus sorrir na minha vida? Coloca aí 1 Timóteo 6,17. 1 Timóteo 6,17. Eu quero só pontuar isso. A gente já está nas conclusões. Diga àqueles que são ricos no presente mundo que não se orgulhem disso, nem confiem no dinheiro, que logo acabará, mas que seu orgulho e a sua confiança devem estar no Deus vivente, que sempre nos dá abundantemente mais, abundantemente tudo que necessitemos. Ele está dizendo assim, ó, não fica, tu quer ver Deus fazer você sorrir? Não fica feliz com as riquezas materiais, fica feliz com Deus que te dá tudo abundantemente além. Vocês estão vendo a diferença? Uma coisa é eu ficar feliz por causa de um tablet, outra coisa é eu ficar feliz porque Deus me dá um tablet para me glorificar a Ele. Amém? Qualquer coisa que Deus te der, irmão, não fica ali nas riquezas dessa vida. Ele diz aí, aqueles que são ricos não se orgulhem, nem confiem no dinheiro, que logo acabará, mas que a sua confiança
Que você Jeremias diz, né? Não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor e saber que o Senhor é. Ou seja, essa palavra é dizendo assim, ó, não se alegra, tudo isso é legal, é coisa boa, você pode ter uma certa alegria, mas não deixa a tua alegria ficar nas coisas. A tua alegria, a tua felicidade tem que ser fazer Deus feliz. Tem que ser fazer Deus sorrir. Então, atitudes simples fazem Deus sorrir. Você pode agradar a Deus, não apenas com atos, mas também com gestos de obediência, com gestos de amor. Deus te ama desde quando você era pequenininho, irmão. Quando você não tinha condição de nada, nem falar, nem andar, Deus te ama. E Deus cuidou de cada fase da tua vida como um pai que ama cada detalhe. E Ele vai continuar te amando, mas Ele vai querer te empoderar de responsabilidades, amém? De atitudes. Que não é Ele que vai decidir, que é você que vai decidir, mas você vai decidir sabiamente para agradar a Ele, amém? Para fazer Ele sorrir. Eu quero concluir, querido. O coração que agrada a Deus. Olha aqui para mim, isso aqui é forte demais. O coração que agrada a Deus é um coração sincero e obediente. O coração que agrada a Deus, que faz Deus sorrir, é um coração sincero e submisso à vontade dEle. Que diz, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Até muitas vezes a gente nem entende, irmãos. A gente nem compreende, mas a gente vai sinceramente, Senhor, não me deixa errar, não me deixa avançar e nem me deixa atrasar. Me coloca, Senhor, no Teu propósito, no centro da Tua vontade, do Teu coração. E isso agrada a Deus, isso é dependência, isso é submissão, isso é obediência. Isso faz Deus sorrir, isso é uma vida plena de adoração a Deus, de entrega a Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé, querido. Salmo 103, 14. Coloca aí na tela, querido. Eu quero te dizer, Deus não está esperando de mim, olha aqui para mim, escute bem isso. Deus não está esperando de mim nem de você perfeição. Mas Ele deseja de mim e de você um coração disposto, sincero e desejoso de agradar Ele, de fazer Ele sorrir. Quantos já erraram aqui? Eu errei, muitas vezes. Deus não está dizendo assim, ó, para ti me fazer sorrir, tu tem que ser uma pessoa perfeita, não é isso. Deus está dizendo, ó, você precisa ser sincero e desejar e querer verdadeiramente e ter disposição de me agradar. E eu quero fazer um desafio para você. Diga para o seu irmão aí, quero fazer um desafio para você. Que a tua vida faça Deus sorrir. Amém? Você nasceu para fazer Deus sorrir. E eu quero que você escolha uma área da tua vida agora e comece a refletir aí. Qual é a área da minha vida que eu deva buscar a Deus com mais entusiasmo e com mais disposição para obedecer a Ele? Qual é a área da minha vida? Qual é a área da tua vida? E você vai fazer essa oração. Você vai pedir, Deus, me ajuda a viver para o Teu prazer. Me ajuda, Senhor, a fazer escolhas que tragam alegria ao Teu coração. Me ajuda, Senhor, a Te fazer sorrir, em nome de Jesus.